Por mim tá tudo bem, já estou preparado aqui, tá? Quando for para começar, você me dá um ok aí. Tá, professora Marcela, só mais uma coisa eu ia falar, que não vai ter espaço
Boa noite a todos, todas e todes. Eu sou a professora Marcela, do Sistema de Ensino Equipe, e nessa noite eu tenho uma honra gigantesca numa escola tão forte como a nossa, de representatividade regional e nacional, no lugar de nós apenas pensarmos no mês da consciência negra, nós vamos, na verdade, conversar sobre o racismo estrutural. Afinal, é impossível que uma chaga, que uma situação tão hedionda, tão brutal como essa, seja combatida sem que haja o acesso à informação. Eu não tenho a menor dúvida de que todo mundo que está em casa hoje não só vai nos assistir, como também vai enviar esse vídeo para todas as pessoas da família, aquele amigo que precisa escutar um pouco mais, aquele amigo que precisa aprender. E sim, nós hoje contamos com a ajuda de todos vocês, na Cidade Nova, no Cristal, Gentil, Trombetas, Carajás. Vai ser maravilhoso poder compartilhar com vocês o que hoje eu e todo mundo que está em casa com certeza vai aprender. Para que isso aconteça, há 3 pessoas incríveis que vão compartilhar conosco nesta noite. Eu vou começar com o meu amigo lindo, Preto Michel. Preto Michel é um homem fenomenal, é um educador social que faz da palavra, da poesia, da beleza na escrita e da vivência a maior arma que ele tem. Os livros do Preto falam daquilo que ele vive e falam, acima de tudo, do quanto o mundo poderá ser diferente quando eu e vocês que estão em casa, juntos, combatermos o racismo estrutural. Preto, dê um oi para essa gente bonita, cheirosa e maravilhosa. Salve, salve, boa noite. Estamos aí aqui para contribuir nesse debate importantíssimo, né? Não só para nós, enquanto militantes, mas para todos vocês que são alunos do colégio. Dá um salve para a Darla, dá um salve para o Paulo Vitor, para você, Marcela. Então, estamos aqui para contribuir principalmente num debate importantíssimo, um debate que a gente faz o ano todo, todos os dias, apesar que o mês de novembro é o mês que a gente conversa mais, se fala mais, se ama mais, mas para a gente que vive, né, que vive isso no Brasil, infelizmente, e aqui em Belém, a gente fala, conversa e debate isso o ano todo. Mas estamos aí para contribuir. Uma boa noite para todos e todas. Obrigada, Michel. Você é realmente um homem incrível. A sua vida sozinho já é um látis maravilhoso, é puro portfólio. Agora, gente linda, eu vou apresentar para vocês o Paulo Vitor. Gente querida, Paulo Vitor é advogado. As entrevistas do Paulo Vitor são, em alguns minutos, uma aula gigantesca. As lives do Paulo Vitor deveriam todas ser registradas, inclusive por escrito, porque se hoje você quer aprender o que é racismo estrutural e, obviamente, combater o racismo estrutural, você precisa escutar quem milita, quem conhece a causa e quem defende os indivíduos prejudicados pelo racismo estrutural. Paulo Vitor, por favor, dê o ar de sua graça para essa gente linda que está te vendo em casa. Boa noite, professora Marcela. Boa noite aos alunos, alunas, funcionários do Sistema de Ensino Equipe. Boa noite para o Preto Michel, para a Darla. E a gente vai bater esse papo numa data um momento muito importante, né, do ano, que é o novembro, mas como o Preto bem destacou, a questão racial não é uma questão pontual de novembro, é uma questão que a gente vive todos os dias, todos os minutos, todos os segundos no Brasil, e que eu chamo o Sistema Equipe para discutir isso também todos os anos, todos os meses, se possível, para não ficar só nessa questão pontual. Mas esse mês de novembro sempre é bom a gente discutir, conversar, buscar sempre ter esse diálogo sobre a questão racial, já que é um problema mais grave que eu considero no país, né, estruturalmente no país. Meu querido, muito obrigada, obrigada de verdade. E, gente bonita, agora eu gostaria de apresentar a vocês a estonteante Darla Farias. Darla é advogada
E, além de ela ser advogada, ela é militante pelo Coletivo Sapato Preto e pelo SEDEMPA, que são duas forças muito grandes em prol, sim, da mulher negra amazônica, em prol da mulher lésbica amazônica, e é crucial que todas as bandeiras hoje sejam demonstradas, porque existem atravessamentos que fazem com que todos nós sejamos únicos, fazem com que todos nós tenhamos uma voz só. Darla, além de tudo isso, como é que ela consegue? Ainda é blogueira, gente! Que mulherão! Darla, por favor. Boa noite, gente. Boa noite, Preto. Paulo. Boa noite, Marcela. Boa noite, equipe, né? Sistema de ensino equipe, desde os seus alunos até os seus funcionários desde a base até os diretores, professores, serviços gerais, porteiros, enfim, todo mundo que estiver assistindo a gente. A gente agradece muito a participação de todo mundo aqui, né? Tá tirando esse tempinho para a gente dar uma ouvida, dar uma conversada, fazer esse bate-bola, esse diálogo sobre essa questão que, infelizmente, estrutura realmente esse nosso país, essa nossa sociedade, o nosso círculo de amizade, né? As nossas relações afetivas, as nossas relações de amizade, de trabalho, todas as relações que a gente possa imaginar na nossa vida, infelizmente, e estruturalmente, ela é guiada e ela é norteada pelo racismo, né? Seja na presença dele ou seja na sua ausência, o que é muito raro ainda na nossa sociedade. Então, a gente vem aqui realmente para conversar um pouquinho com vocês sobre essa questão do racismo, do sexismo, que caminha junto com o racismo, da LGBTfobia, que caminha também junto, porque são atravessamentos que não se hierarquizam, né? Que não tem um que pesa mais que o outro, e que caminham de mãos dadas, né? Porque eles atravessam a nossa vivência, e quando eu digo a nossa, eu, enquanto mulher preta, lésbica, o preto, o homem negro periférico, enquanto o homem negro advogado, tudo isso que a gente fala e traz, todas essas discriminações, elas atravessam a nossa vida, não importa se somos homens ou mulheres negras, mas de formas diferenciadas, a partir de perspectivas e papéis diferentes em uma mesma história, né? Vivemos uma mesma história, só que temos papéis diferentes. Então, a gente agradece muito, eu agradeço muito o convite, e principalmente a apresentação da Marcela, né? Que é uma apresentação típica de belenense, né? Uma pavulagem, né? A gente se sente já abrindo o corredor, né? Desse nosso bate-papo aqui. Então, é muito engrandecedor e muito rico para a gente, inclusive como troca de experiências. Agradeço muito. Darla, muito obrigada. Gente bonita do meu coração, tanto vocês que estão conversando diretamente comigo, quanto quem está em casa. Eu vou fazer uma pergunta para cada um dos nossos convidados, eles irão responder, e, obviamente, você aí em casa, se tiver alguma dúvida, se houver algo que você ouviu e pensou, poxa, eu acho que eu preciso pesquisar um pouquinho mais a respeito, não tenha nenhum receio, pode enviar para nós uma mensagem pelo Instagram, nós vamos conversar, sim, inclusive na unidade na qual eu vou ministrar aula nesta semana, nós vamos conversar bastante sobre racismo estrutural, então eu peço, por favor, não se intimidem, mandem as mensagens e, por favor, mandem essa live para todos os colegas de vocês. Eu vou começar fazendo a pergunta para o Paulo. Tudo bem, Paulo? Me ajuda nisso, homem. Tudo bem. Vamos lá. Paulo, todas as vezes em que um privilégio é ameaçado, a Constituição vem à tona. Sempre alguém diz, somos todos iguais perante a lei. Por qual razão, aspas, facilitar a vivência desse indivíduo? Onde está a igualdade? Sabe o que é interessante? No momento quando se fala dessa igualdade, esse indivíduo esquece a desigualdade que norteia a nossa história. A desigualdade estruturada no racismo que faz com que nós sejamos uma nação, sim,
cheia de vivências completamente distintas, umas com sofrimentos e outras com privilégios. Por essa razão, eu gostaria, por favor, de que tu, como advogado, como militante, tu esclarecesses um pouquinho mais para a gente o que é, de fato, esse conceito de racismo estrutural e por que o nome estrutural, o termo estrutural, precisa vir na sequência para que todos possam compreender o quanto o racismo é prejudicial para as nossas relações. Professora, não tinha uma pergunta mais fácil? Tenha quanto tempo para responder? 2 horas? Que, o racismo estrutural, eu sempre faço questão de falar sobre, de responder, de que não tem como a gente resumir isso em 3 linhas, em 3 minutos, em conceito. É uma questão muito complexa. E para a gente entender ele, a gente precisa entender a história também, né? Então, no Brasil, a gente teve mais de 300 anos de escravidão, que pretos francados da África trazidos para o Brasil para virar mão de obra escrava e desenvolver a nossa terra. E em um determinado momento acabou a escravidão, que foi em 13 de maio de 1888 com a Lei Áurea, né? 3353. Só que, na verdade, não acabou com a Lei Áurea. A Lei Áurea foi só parte de um processo. Já havia um movimento de libertação no Brasil a respeito disso, e o Pará é uma prova disso. Benevides, aqui na região metropolitana, acabou com a escravidão em 30 de março de 1884, então 4 anos antes da Lei Áurea. E a gente não sabe dessa história que está aqui do nosso lado. E mesmo com o fim da escravidão, a gente aprende de que com a Lei Áurea a escravidão acabou e que o racismo acabou também, né? E que a gente passou a viver numa democracia racial, o que não é bem assim. Mesmo com o fim da Lei Áurea, o Império e a República continuaram tomando medidas de direito, legislativas, políticas, sociais, para manter o abismo entre pretos e brancos, para manter esses privilégios brancos e para manter a população preta à margem de direitos. Então, várias medidas foram sendo tomadas pós-escravidão para manter toda essa estrutura de privilégios. Então, medidas na questão política, medidas na questão econômica, medidas na questão social. Então, toda a estrutura, mesmo a escravidão acabando, toda a estrutura social continuou a ser mantida, a estrutura que existia na escravidão. Então, o que os historiadores chamam de que a escravidão acabou, mas a força dela continuou regendo todas as relações sociais em todos os setores sociais. Então, ela é estruturada em todos os setores, político, econômico, social, em todas as profissões, em todos os ambientes, em todas as religiões. Então, ela continuou determinando o espaço de branco e de preto. E a gente absorveu isso, sai absorvendo em 2020 e reproduzindo toda essa estrutura. Mesmo depois de um pós-escravidão, o preto era proibido de estudar, o preto era proibido de andar calçado, teve a política de embranquecimento da população, incentivar a vinda de espanhóis, ingleses, portugueses para o Brasil para desenvolver a terra, ocupar os postos de trabalho que antes eram dos pretos escravizados. Então, as religiões de matriz africana continuaram a ser marginalizadas, a continuar a ser caso de polícia. Tem vários boletins de ocorrência da época aqui no Arquivo Público do Estado do Pará, no Museu da UFPA. Então, a gente absorve isso e traz isso ainda hoje no dia a dia no nosso vocabulário, lista negra, mercado negro, a coisa tá preta. Na questão da religião, né, de matriz africana, como eu citei, a gente cresce escutando que a Umbanda, Candomblé, Tambor de Minas são para fazer o mal. Então, isso tudo são heranças da escravidão, estruturadas em todos os setores que a gente absorve. E a gente, tanto que a maior parte da população não se atenta para isso. Não, só quando passa a estudar que percebe que absorveu isso inconscientemente e reproduz isso também inconscientemente, grande parte, e outras pessoas conscientemente. Então, está estruturado em todos os setores profissionais, em todas as classes sociais, em todas as faixas etárias. O racismo está em todo canto. Então, o racismo ser estrutural é porque ele está em todos os lugares, né? Ele determina todas as relações. Ele determina o lugar de preto e de branco, quem tem mais oportunidade, quem tem mais progresso educacional, profissional e tudo mais. E
vou aproveitar para citar uma diferença sobre racismo institucional, né? Racismo institucional, as instituições como citar o colégio equipe, universidades, órgãos públicos, quando eles passam a reproduzir através dos seus atos normativos, através de suas determinações, de suas políticas internas, reproduzir todo esse racismo estrutural, a gente chama de racismo institucional. Então, exemplo, se o colégio equipe não contratar professores, ou determinar alguma questão racial dentro. Então, ele está reproduzindo o racismo que já está estruturado na sociedade. Então, a gente chama de racismo institucional. Não adotar, as universidades não adotarem políticas de cotas. Então, quando os órgãos públicos passam, através dos seus agentes, porque são pessoas que vieram do seio social, desse racismo estrutural, passam internamente, usando os seus cargos, o seu poder daquele momento, a reproduzir através dos atos normativos da empresa, a gente chama de racismo institucional. Então, racismo estrutural e racismo institucional estão no dia a dia, nas nossas relações cotidianas, e a gente precisa entender como eles funcionam, como ele agem, para a gente buscar soluções, né? Buscar políticas públicas para se combater, para quebrar essa estrutura, que é muito difícil. Entender já é uma questão difícil, é muito complexo. Então, e buscar medidas para se combater também é um caminho muito difícil, mas é um caminho que nós que estamos aqui nessa live buscamos todos os dias, né? Então, trabalhamos todos os dias para se combater a questão racial e para estarmos cada vez mais desenvolvendo a população negra, né? E crescendo, desenvolvendo, ascendendo na sociedade e buscando trazer os nossos também para esses ambientes que poucos pretos e pretas estão, e os colégios, em geral, os colégios particulares em Belém são um exemplo disso. Excelente, muito obrigada mesmo. Eu peço a todos que estão em casa, por gentileza, que, na medida do possível, peguem as palavras mais relevantes e comecem a refletir por isto aqui que eu vou pedir agora, o olhar. Com certeza, o que eu vou falar agora, todos vão mencionar em algum momento, direto ou indiretamente, o olhar ao redor. Muitas vezes nós não conseguimos notar a presença do racismo estrutural, e é exatamente por isso que ele é tão potente, porque ele já está tão entranhado nas estruturas que nós passamos a normalizá-lo. E essa normalização faz com que haja algumas outras invisibilizações. Por exemplo, agora eu vou pedir para a Darla, este mulherão com M maiúsculo, nos ajudar numa questão. Olhem só, vocês todos em casa já repararam que aqui no Pará existe um culto gigantesco à morenice. Não existem negros, existem morenos. Não existem negras, existem morenas. Conforme essa lógica vai sendo repetida, conforme esse discurso vai sendo fortificado, há um apagamento da mulher negra amazônida, como se nunca tivesse havido aqui quilombo, como se nunca tivesse havido e como se não persistisse aqui o racismo. Afinal, se somos, nossa, que horrível, se somos todos, aspas, morenos, onde encontrar o racismo, uma vez que ele vai diretamente para a pessoa negra, no raciocínio do senso comum? Então, Darla, me ajuda nisso. Por todos esses atravessamentos que tu tens, não é? Como é que tu podes comentar essa questão da invisibilização da mulher negra amazônida e como essa invisibilização é notada, como ela surge, como ela se fortifica nas relações aqui no nosso Estado? Vamos lá. Então, Marcela, muito interessante tu trazer a questão da morenidade, até porque, como mencionaste, de fato é algo muito latente, né? É uma nomenclatura, uma atribuição muito latente aqui na nossa região, até porque as pessoas negras são denominadas como morenas ou morenos, né? E aí, quando são pessoas negras retintas, são morenonas e morenões, né? É aquele moreno bem escuro, então aquela morenona que é bem escura, sempre dando o escape de fuga para a negritude, né?
E essa construção dessa morenidade aqui no nosso território, ela é uma construção estratégica justamente de fugir dessa perspectiva da negritude, né? Uma estratégia muito inteligente da colonização, do colonizador, quando traz para cá, injeta principalmente a mitologia, né? E a mitificação da mulher amazônica indígena, né? E quando há a presença de mulheres negras, a mulher morena, né? Mas sempre ligando esse morena a uma objetificação sexual, porque ou é a morena cor de jambo, ou é a morena com cabelo liso, porque ela tem os traços indígenas, ou seja, ela traz sempre o melhor do sex appeal de cada feminilidade étnica. Ela traz a cor da mulher negra, ela traz o cabelo liso da mulher indígena, e assim ela se forma uma mulher formosa, bela, e que, no imaginário mitológico, ela se torna uma mulher, uma Yara, né? Ela se torna a mulher que é desejada pelos caçadores, pelos colonizadores, e assim a gente se constrói a questão da negritude, que na verdade é uma fuga disso, né? É uma desqualificação dessa identidade, né? Tanto uma identidade racial e, a partir da identidade racial, uma identidade política, consequentemente, né? Então, a morenidade ela traz a perspectiva de que é marcante a fuga dessa autodeclaração e essa identificação de que há a presença de uma negritude, e uma negritude muito grande aqui na nossa Amazônia, né, na nossa região, dessa negritude que é latente aqui, mas que há essa construção, né? O moreno aqui em Belém, o moreno no Pará, o moreno na Amazônia, ele é o pardo, na verdade, nos outros locais do país, né? É justamente essa fuga de uma identidade negra, porque a partir do momento em que, como não se é trabalhada a identidade racial, né, o olhar, como tu bem colocaste, e Frantz Fanon fala muito bem sobre essa questão do olhar, tanto externo quanto interno, tanto o ver o negro quanto se ver enquanto negro, né? O que é muito assustador, tanto nas duas perspectivas do olhar, quando você enxerga o negro e quando você se vê como negro, quando você consegue compreender que você é negro. E isso assusta demais, porque demoniza-se, e essa é a palavra mesmo, a negritude e o negro, né? Você consegue compreender que, e dependendo das experiências do racismo, dependendo das experiências do espaço em que você transita, você consegue logo se deparar-se que você é negro ou não. Por exemplo, eu me descobri negra em 2015. E eu nasci em 1988, né? E aí, quando eu falo me descobrir negra em 2015, é compreender politicamente que eu sou uma mulher negra, que carrego toda uma ancestralidade comigo. Essa ancestralidade fala, que o meu corpo fala, porque em qualquer espaço que eu for, ele fala politicamente, mesmo antes de eu abrir a boca, mesmo antes de eu me intitular, se sou advogada, ou se sou ativista, ou se sou qualquer outra coisa, mas o meu corpo já está falando por mim, porque é um corpo nítido, né, através da minha cor, mas a gente vê que há uma questão principalmente dos negros de pele clara, que decai muito na morenidade, né? E isso é muito latente quanto a paleta de cores vai modificando. E aí não que nas pessoas retintas isso não ocorra, não, todo mundo é chamado de moreno, mas a questão da identidade, da identificação, principalmente da autoidentificação, ela vai variando conforme as tuas experiências, né? Experiências de classe, experiências de gênero, né? Se você é uma mulher negra, se você é um homem negro, uma mulher negra cis ou trans, e da paleta da tua cor. A paleta da tua cor, ela vai te colocando em que o racismo estrutural ele vai funcionando de uma forma em que você consegue fugir dessa negritude, né? Dessa identificação. E há todo um funcionalismo que, de fato,
ele trabalha para que a população negra não compreenda politicamente que ela é negra. A gente entende que é negro desde que nasce porque a sociedade aponta para a gente que nós somos negros, nós somos ofendidos, né? Nós passamos dentro da sala de aula, dentro no shopping, dentro do nosso ciclo de convivência, dentro de casa, por piadas, por brincadeiras, né? Por ofensas, em que a gente compreende que a gente é um pouquinho diferente dessa sociedade que é considerada normal. Tem alguma coisa diferente na gente. Mas a gente, ao mesmo tempo, cresce ouvindo que todo mundo é igual, que todo mundo tem que ser igual, que a gente deve ser igual, né? Então, fica nessa construção de dualidade em que hoje em dia fala-se muito, né, do empoderamento, não se empoderam as pessoas negras para elas compreenderem politicamente qual é todo esse histórico que ela traz consigo, que faz com que, até hoje, crianças não queiram ser negras. Até hoje, porque pessoas estão em situação de vulnerabilidade econômica, né? De vulnerabilidade de gênero. Então, a questão da morenidade, ela é uma estratégia, como todas as outras, para essa fuga, né? A fuga desse resgate, dessa identidade política. Tem uma dissertação de mestrado que fala sobre isso, é da UFPA, que é da Flávia Câmara. Acredito, o Preto conhece, eu não sei se o Paulo Vitor conhece a Flávia. Psicóloga? Isso, a Flávia é psicóloga, em que ela traz justamente a questão da morenidade, em que ela fala na sua dissertação sobre a questão de gênero e raça, e ela fala de mulheres negras, sobre como a morenidade ela impacta diretamente a vivência e as experiências de racismo enquanto mulheres negras na Amazônia. Então, para quem está estudando para vestibular, para quem está dando uma olhada aí e está estudando para o Enem, é muito bom estar dando uma pesquisada, vai lá no site da UFPA e dá uma olhada, porque isso provavelmente pode cair não essa questão da moralidade, mas essas experiências de racismo, negritude, que vem sendo muito falada, né? Pode cair aí numa prova, etc. Então, é muito bom para a gente compreender sobre essas questões que perpassam, inclusive, dentro da nossa capital, né? Da nossa sociedade. Tanto é, eu cresci, Darla, ouvindo esta frase. Ela é uma morena de traços finos, ou então... Sendo que eu não sei que traços finos são esses que identificaram no meu rosto. Não é? Ou ainda... Ai, o cabelo dela é um crespo solto, que bom, não é aquele crespo agarradinho. Eu cresci ouvindo isso e eu pensava que era elogio. Exatamente. Eu só fui compreender, como eu te disse, eu vim de uma realidade privilegiada, não porque sou rica, quisera eu, mas porque sempre tive tudo o que era necessário economicamente para uma criação excelente. Então, já adulta, é que, por meio dos textos da Djamila Ribeiro, lá na Carta Capital, quando ela escrevia para a Carta, que eu comecei a perceber que algo estava muito errado na minha vida e comecei a buscar. Inclusive, fui entender. Olha só o óbvio, não é que a minha mãe veio de um quilombo, não é uma cidade no interior do Maranhão que se formou a partir de um quilombo. Não é que a minha avó, inclusive, negra retinta, tinha uma série de situações emocionalmente destrutivas por conta do racismo que vivenciou durante todos os anos. Então, foi preciso que eu estudasse para que eu me olhasse, me compreendesse e olhasse também para os meus. Eu imagino que isso aconteça muito com os nossos alunos, porque vem de uma realidade privilegiada e, por essa razão, muitas vezes, já que o racismo estrutural é tão poderoso, a gente não consegue perceber essas situações no nosso cotidiano. Darla, como é bom te ouvir, mulher. Fale mais, fale sempre. Obrigada, obrigada. Eu que agradeço. Preto bonito, meu coração. É um prazer enorme falar contigo. Eu não gosto nem de usar a palavra satisfação, porque é tanta alegria que é muito bom mesmo, é muito bom saber que tu estás aqui na escola em que eu trabalho com tanto carinho. Muito obrigada de novo, muito obrigada sempre. Vamos lá. Michel, como educador social, tu já passaste por várias escolas diferentes. E com toda certeza, em algum momento,
o racismo estrutural bateu à tua porta dizendo assim: a linguagem que tu usas não é a linguagem escolar. Eu sei que a Lélia Gonzalez disse assim, mano, continua no português, que está maravilhoso. Entretanto, aí vem o linguicídio, vem o embranquecimento linguístico, que diz, não, você tem que falar de modo formal para aparentar que você é um branco, preferencialmente de linhagem europeia e bem-sucedido na eterna colônia. Eu queria que tu falasses um pouquinho de como essa questão do racismo estrutural na língua, no modo como tu apresentas a tua poesia, se manifestou na tua vivência nas escolas que tu já visitaste e na apresentação da tua poesia. Atravessou uma voz aí, não sei de quem foi, né? Já saiu. Vozes bonitas. Bom, Marcela, antes de eu falar, eu acho que essa questão da educação é importante. E eu queria dizer assim, que eu estou muito feliz, né, de participar de uma live com dois pretos, né, três, uma professora, um advogado, a Dala advogado, o Paulo Vitor advogado. Eu não tenho informação acadêmica, mas eu tenho informação da vida, né? A Universidade da Vida da Rua me ensinou muita coisa. Eu sei que a Dala, que eu conheço mais próximo, está mais próximo de mim, tem uma vivência também de militância, provavelmente o Paulo Vitor também, e isso ajuda muito, porque muitos dos nossos militantes também, eu sou militante há 20 anos, há 20 anos atrás eu milito no movimento negro, no movimento hip hop aqui em Belém, então eu aprendi muita coisa nesses 20 anos, eu tive a felicidade de conviver com muitas mulheres, principalmente do SEDENPA, como a professora Zélia, como a Nilma, a Maria Luísa, a Joana Carme, vou me esquecer porque foram várias mulheres e vários homens. E tá numa live com dois advogados também, e aí eu falo isso para os alunos que estão nos ouvindo agora, nos vendo, isso é importantíssimo. Porque quando a gente começou a andar, 20 anos atrás, no movimento hip-hop, na própria universidade, na UFPA, para lutar, né, a favor das cotas, a gente entende que as cotas foram importantes naquele momento, e ainda é importante ainda nesse cenário, porque você fala de um racismo escroto, que durante muitos anos, né, muitos anos mesmo, impediu do nosso povo preto e preta por direito de entrar na universidade. E aí convido vocês para abrir lá na frente uma outra live para falar só sobre cotas, porque é importantíssimo. Porque essa questão é importante. Por que é importante? Primeiro, pedir para os alunos entenderem uma coisa. Nós não somos inimigos de vocês. O preto não é inimigo do branco, entendeu? Não existe essa inimizade. Isso foi criado principalmente por esse sistema racista que está aí. Então, a educação ela é importante por causa disso. E 20 anos atrás era contado no dedo dos advogados negros aqui em Belém. Contava no dedo. Eu lembro que a gente tinha o Conselho Municipal de Negros e Negras. Se tinha 5 advogados negros que podiam estar com a gente lá para fazer esse trabalho de assessoria, era muito. Entendeu? Então, hoje eu consigo ver dezenas de alunos e estudantes de direito, pessoas que já são advogados, que já estão atuando como advogados, mas ainda é muito pouco ainda. Então, é uma vitória, assim, eu vejo a caminhada da Dala, de outros advogados. Então, essa questão da educação é importantíssima, porque a gente chega num patamar, hoje em dia, no caso de 2020, infelizmente, ainda com um número muito baixo, que deveria ser há 20 anos atrás, seja na advocacia, seja na psicologia, seja na engenharia, seja na medicina. Então são números muito baixos e uma população muito grande negra, né? Falando um pouco sobre essa minha vivência, como tu falou nas escolas, é o seguinte, eu trabalhei em várias escolas, eu acho que quase 10 escolas aqui em Belém, por um programa chamado Mais Educação, que era um programa muito bom, ministrando oficina, mas também eu trabalhei durante 7 anos dentro das unidades de internação da FASEPA, em quase todas, onde o adolescente que cumpre medidas socioeducativas. E existe uma coisa meio incomum entre uma escola da periferia com uma unidade de internação, que é importantíssimo falar, que tem a ver com essa questão do racismo estrutural. A primeira coisa da escola pública, principalmente na periferia, existem vários fatores que você vivencia que mostra o racismo estrutural. Um dos principais fatores, infelizmente, é como muitos dos professores vê esse aluno chegar na escola.
eu estou falando professor educador, uma estrutura que se montou com a educação nesse país, ela é uma estrutura que, de fato, alguns educadores não conseguem perceber a vivência do aluno a chegar na escola. Não foi só a minha fala, não foi só a minha literatura. As pessoas conseguem criaram nesse país hoje uma cultura onde o adolescente que está na escola, primeiro, ele não está a fim de estudar, ele não quer estudar, ele não está nem aí, é um aluno bagunceiro, e muitos dos educadores criam isso como um problema e acabam não, de fato, entendendo como você pode criar, né, ferramentas, perspectiva, metodologia para, de fato, trazer esse aluno que fique na escola. E aí, quando você chega, por exemplo, falando de gírias, falando sobre problemáticas, falando sobre violência, falando sobre racismo, falando sobre preconceito na escola, isso incomoda o corpo escolar. Porque, de fato, muitos dos professores que estão dentro da escola querem fazer o plano, né? aquele plano que tem para dar, né? O conteúdo programático. E no conteúdo programático, cara, não existe essas discussões. Nos livros, quando eu estudava, e muitos que eu vi na escola, nem se falava de zumbi, vai se falar de zumbi agora, uns 7 anos atrás, Dandara, os nossos líderes. Então, quando você cria um grupo de estudo, ou uma fala, ou um debate para falar sobre racismo na escola, a primeira pessoa, o primeiro grupo a tirar todas essas forças é o próprio educador, o próprio professor, o pessoal, o corpo da escola. Porque é um assunto que, para eles, é um tabu. E para nós que vivemos isso, não. Aí eu vou dar um grande exemplo para você que é importante. Eu escrevi um livro em 2007, chamado A Escola, que fala sobre racismo e bullying no ambiente escolar. E uma das histórias que tinha na escola era a história da Dandara, claro que é um nome fictício, mas foi uma história inspirada inspirada não, né? Não posso falar inspirada, mas foi uma história verídica de uma menina negra que tentou suicídio, porque ela não aguenta, primeiro ela passou pelo processo de bullying, depois ela passou pelo processo de racismo, violência. Então, isso tudo é um mundo muito próximo e complexo de uma escola. E, infelizmente, ela tentou se suicidar. Então, tipo assim, essa questão ela é pontual, mas se você for pegar o corpo todo da escola pública hoje, em Belém, você vai encontrar vários relatos de racismo e preconceito, seja de aluno com aluno, seja de professor com aluno, e alguns alunos com professor. Então, assim, e quando você chega para fazer essa linguagem, que é uma linguagem nossa, como a Darla falou, uma linguagem belenense, que você vai chegar com o aluno, abrir uma roda, e você vai falar a linguagem do aluno, no caso, tu vai falar o que ele fala, como é que ele vive, como é que ele percebe essa violência. Às vezes, a estrutura racista, preconceituosa, esse racismo estrutural, ela acaba batendo de frente contigo. E aí tu vai ser o educador, o educador que confronta, tu vai ser o educador que não está de acordo com o plano pedagógico da escola. E aí foi aquilo que o Paulo Vitor falou, se fala de um racismo na escola, o racismo se coloca esse tema na escola como se fosse alguns temas, por exemplo, batido, que às vezes, em vez de por exemplo, de ajudar no diálogo, atrapalha mais, como, por exemplo, numa escola que eu trabalhei, por exemplo, o pessoal foi falar sobre religião de matriz africana e o educador não soube discutir o tema com os alunos, e o aluno fez vários cartazes reforçando o estereótipo, né, colocando uma foto de Exu, falando que Exu matava, que não sei o que mais, reforçando o racismo religioso, né, reforçando o que uma sociedade racista fala das nossas matrizes africanas. Então, quando você chega para propor uma outra visão, porque é uma visão periférica, uma visão do que tu vive. Eu vou te dar um grande exemplo que é importante. Muitos dos meus alunos que participaram das minhas oficinas, alguns não voltaram para a escola porque tinha problema direto com racismo e preconceito, e porque o crime chega na escola e seduz esse moleque para ir para o crime. Isso também é um outro assunto que a gente precisa discutir. E aí, quando eu falo para os alunos que estão nos ouvindo que nós não somos inimigos de vocês, nós precisamos agora, de fato, trabalhar essa questão do racismo estrutural e como ele se dá e qual consequência isso dá, não só para a vida de vocês, mas para a periferia. Isso é importante porque o que acontece? Você, no futuro, vai perceber que quanto mais a gente discutir, lutar por uma igualdade na educação, na sociedade, na cultura e em qualquer outro campo, como a Dala falou, a gente tem menos problemas na sociedade. Eu vou dar um outro exemplo. O professor
falou para mim que ele não estava levando mais o celular para a escola, nem a bolsa dele, porque ele tinha medo de ser assaltado dentro da própria escola, numa escola de quebrada, de periferia. E eu falei assim, professor, mas você vai ser assaltado lá na frente do seu condomínio, você vai ser assaltado lá no sinal de Nazaré, de Batista Campo. Então, tipo assim, a violência ela só vai acabar quando a gente compreender que, de fato, quem é a vítima e quem são as pessoas que fazem com que essa violência se perpetue no nosso meio. Porque o estereótipo ele foi criado. E ele foi criado propositalmente, viu, Marcelo? Isso aí é um sistema racista que tem nesse país, que há quase 400, 500 anos, 300 anos, foi se colocado com um propósito. Mas eu não posso, enquanto educador, chegar numa escola e ficar com medo de levar meu celular, minha bolsa, porque eu vou pensar que o aluno A, B ou C vai me roubar. E aí a forma que você precisa pensar nisso é, de fato, trazer essa discussão para a própria realidade. Por que o moleque vai roubar? Por que eu penso que ele vai roubar? É o estereótipo? É ele ir para a escola de sandália, porque ele não tem sandália? Ele ir com a mesma calça, uma calça rasgada, uma blusa suja? É saber por que isso aconteceu. E, infelizmente, na cidade que a gente vive, muita da gente reproduz esse racismo estrutural. Ele acaba fazendo com que você se embarque mais, reforçando esse estereótipo. E eu, geralmente, quando eu vou escrever um livro ou uma poesia, que vou discutir isso na escola, eu geralmente trago, na minha licença poética, as falas dos moleques, as falas dos meninos, as falas das meninas, o jeito que ela vê. E essa forma que eu acredito que é o mais próximo para mim abrir um diálogo. E Preto, poder dizer... Oi. As consequências do que tu estás dizendo são muito impactantes, não é? Como o nosso tempo está bem corrido já, não é impressionante como rapidinho já se passou quase uma hora. Eu vou falar agora de algo que me incomodou demais, eu tenho convicção de que incomodou a todos. No momento quando se fala de combate ao racismo, nacionalmente se pensa em uma ação pontual, não é? Ou é uma ação só no mês de novembro, por conta do Dia da Consciência Negra, ou então é a contratação de uma modelo negra numa revista de moda, no meio de várias outras modelos brancas. Ou ainda, se você tem uma série de sucesso, uma série que minhas alunas estão vendo demais, que é Emily em Paris, você observa que o elenco inteiro é branco, tem um ator negro. Essas ações servem somente para dizer, olha, nós estamos lutando contra o racismo, mas isso não muda o fato de um racismo estrutural existir. A presença do negro não significa um empoderamento do negro. E aí, quando há uma ação efetiva, como a do Magazine Luiza, não é, de fazer um treinamento, né, de fazer uma seleção para trainee exclusivamente com negros, o racismo escancara de uma vez, não é, na sociedade, e todo aquele comportamento hediondo, brutal, que a gente passa uma vida inteira criticando, não é, dizendo, poxa, ele é racista, isso não pode acontecer, nossa, que horrível, isso surge. E aí, gente, como o nosso tempo está finalizando mesmo, eu quero fazer um pedido bem grande, enorme, e aí eu vou pedir que cada um de vocês, começando pelo Paulo, dê uma dica para os nossos alunos de como eles podem fazer o combate ao racismo. Sabe por quê, Paulo? Sabe por quê, Darla? Sabe por quê, Preto? Quando George Floyd foi assassinado, eu vi meus alunos revoltadíssimos. Eu vi os meus alunos sofrendo porque eles tiveram, naquele momento, empatia, alteridade, perceberam o sofrimento do outro e notaram que se trata de algo que não pode acontecer. Entretanto, no momento, quando nós temos um assassinato aqui no Brasil, no momento quando nós temos o que aconteceu com o músico no Rio de Janeiro, 80 tiros em uma só pessoa, isso promovido pelo Estado, isso não causa revolta? Me vem a pergunta, o que o meu aluno, o que esse adolescente hoje pode fazer para combater esse racismo estrutural? É algo bem rapidinho, porque o nosso tempo está esgotando. Me ajuda, Paulo? Ler autores e autoras negras, ler o Preto Michel, ler a Djamila, ler Chimamanda, ler.
Observar em volta. Isso eu falo sempre aos alunos quando eu faço atividade nas escolas. Observe a sua volta. Observe no seu colégio. Por que tem pouco preto? Observe no shopping quando você anda. Por que tem pouco preto? Observe na igreja, nos ambientes sociais, na praça. Observe no avião quando você viaja. Por que tem pouco preto? Para os locais, todos os locais que você frequenta, seu círculo de amizades, uns prédios onde você mora, no condomínio. Por quê? Se questionar por quê? Porque os pretos não estão nesses espaços, porque eu não sou atendido por médicos pretos, por dentistas pretos, não vejo advogados pretos, eu não associo essas profissões que são consideradas de elite econômica e de elite intelectual erradamente, porque eu não associo a população negra. Então, observar isso, observar a sua volta e se questionar seus comportamentos, questionar seu pensar, suas atitudes, por que eu aprendi isso, por que eu reproduzo isso. Então, acho que observar, ler, escutar e observar a sua volta, eu acho de fundamental importância para começar a entrar nesse processo de desconstrução e entrar nesse processo de luta antirracista. Obrigada, Paulo, obrigada, foi lindo. Darla, dá uma dica para a gente, por favor. Então, para a gente, de fato, combater o racismo, né, a gente inicia realmente a partir do processo em que o Paulo colocou, né? É a gente se questionar. A gente primeiro começa questionando por que a ausência de tantas das pessoas negras nos espaços, ou na maioria dos espaços em que a gente frequenta. E principalmente quando a gente fala para o público que a gente está falando, que a gente sabe que é um público, que a maioria desse público é um público branco, que a maioria desse público branco ele trânsito em espaços que são considerados elitistas, ou então ter um poder econômico muito maior, né? E a partir desse questionamento, a gente vem para o próximo passo, né? A gente identifica que tem a ausência de pessoas negras, ou a gente tem que começar depois que a gente começar a se perguntar isso, a gente precisa começar a pensar a partir de um pensamento crítico, né? Se somos seres pensantes e a gente está aqui a fazer, ou então tentar fazer um mundo melhor, um mundo diferente, a gente tem que começar a se autocriticar e fazer uma crítica para toda essa sociedade e aí para todos os ambientes em que a gente transita, em que a gente convive, seja dentro de casa, seja quando a gente vai jogar videogame, quando a gente vai ver um youtuber, quando a gente vai ligar e ver o Felipe Neto falando, né? Ou então quando a gente vê a Billie Eilish cantando, a gente tem que começar a se perguntar e fazer uma autocrítica. Como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai fazer para mudar isso? Né? O que a gente vai fazer para mudar essa realidade? Né? Eu posso não conseguir mudar a realidade da minha escola toda, mas eu posso tentar mudar a realidade da minha sala de aula. Como é que eu faço para mudar essa realidade? Como é que eu faço para que esse debate venha para dentro da escola? Posso ir lá na diretoria, posso fazer um em que a gente comece a debater, ou então conversar mesmo sobre isso e trazer esse assunto para dentro, para os professores, com os nossos pais, com os nossos tios, né, com os nossos amigos, com o nosso padrinho, madrinha, porque a gente tiver abertura. Né? A gente só conversa sobre as coisas e a gente se sente bem quando a gente tem abertura para conversar de fato sobre isso. Então, a gente tem que começar a ter uma crítica e, a partir dessa crítica, a gente precisa fazer alguma coisa. Não dá só para a gente se questionar, olhar para os lados e entender que não tem pessoas negras, que não tem pessoas pretas, ou então que tem e elas estão sempre em papéis de subalternidade, ou então sempre em papéis em que não são quistos socialmente e economicamente por todo mundo, né? Ou então a gente tem a cota preta, que é pior, e isso é muito pior, porque a gente pega um aluno, a gente pega um colega, um amigo, um primo, um sobrinho, um parente negro e diz que a gente tem negro na nossa convivência social. E a gente sabe que não é disso que a gente está falando. A gente não está falando da convivência de cota, né? A gente está falando da convivência toda. A gente está falando de que se esse país, ou então se a gente cresce ouvindo que todo mundo é igual, então onde é que está a igualdade na presença de fato física, de pessoas, de corpos?
né? E, a partir disso, o que a gente vai fazer para mudar? Né? Tá aí, a gente está com os nossos blogueiros e as nossas blogueiras que falam e conversam com a nossa juventude, com os adolescentes, e já estão nesse start. Né? Já estão trazendo. O canal do Felipe Neto, ele cede para o Yuri Marçal, que é um youtuber, que é um cara que faz comédia stand-up e é negro. Né? Então, o Felipe Neto está aí e faz isso. Então, foi o jeito que o Felipe Neto entendeu e viu que, como um homem branco, um cara youtuber, um cara que queria tentar fazer a diferença de algum jeito, ele procurou e achou para que ele pudesse dar visibilidade para um outro homem negro. Ele não vai mudar a realidade de todos os youtubers negros, mas ele consegue minimamente dialogar com um colega dele que é tão bom quanto ele no que faz, mas que, de repente, não tem a mesma visibilidade por causa da criminalização, da discriminação que esse outro rapaz tem, que é o Yuri Marçal. Então, esse foi um jeito em que ele procurou. Né? O Paulo Gustavo tem uma conta no Instagram e ele foi e cedeu a conta dele para Djamila Ribeiro. Né? O Paulo Gustavo é um cara que é comediante, faz Minha Mãe é uma Peça 3, né? Que toda a galera gosta, todo mundo assiste em casa, pai, mãe, tio e filho, né? E é um cara comédia muito bom e que cedeu para Djamila, que é uma mulher muito firme, uma mulher muito boa, uma mulher que traz esse debate do racismo e de uma forma muito legal que a gente consegue conversar. Então, ele não vai mudar a realidade de todas as mulheres negras desse país, mas ele consegue dar visibilidade pelo menos para uma. E aí a gente vai fazendo um trabalho de formiguinha. Então, é isso, a gente, a partir dessa crítica, a partir desse olhar, a partir de entender que está faltando alguma coisa, está errado, o que a gente vai fazer para mudar? Né? E entender que o trabalho são passos de formiga mesmo, mas que isso a gente muda. A gente pensa que não muda, mas a gente muda muito o pensamento e, inclusive, a estrutura social do nosso convívio. Darla, muito obrigada. Linda, maravilhosa, deusa, rainha. E Preto, meu amigo, tem que ser curtinho, Preto, porque a gente já está estourando em muito tempo. Qual é a tua sugestão, Preto? Bom, é o que a Darla falou e o Vitor, né? Eu vou só reforçar. Primeiro, eu pedi para os alunos dizer que nós não somos inimigos de vocês, né? Vocês precisam conversar com a gente. Conversa aí com chama o povo aí que faz o trabalho aí, serviços gerais, a senhora que está lá na cozinha, o porteiro. Ouve essas pessoas, vê as histórias bonitas que eles têm para contar, né? Então, entender que o racismo só vai acabar se você trazer essas pessoas para perto de você e entender que a igualdade se dá através de um olhar, né? Entender que nós somos seres humanos. Essa estrutura racista que está aí, a gente precisa combater junto, negros e brancos. Agora tem um porém sobre essa história, né? Vocês precisam entender que se vocês falam de igualdade, tem que ser igualdade completa, como a Darla falou. Porque se for para ter só uma cota, a gente está aqui para lutar contra isso, inclusive ir para cima de quem defende isso. Porém, eu sugiro que para vocês lutarem contra o racismo, primeiro faça aquilo, entendam, leiam, escutem a gente, entenda que nós estamos aqui para nós não somos inimigos. Agora, para encerrar, viu, Marcelo, eu digo, eu sempre falo para alguém que quer ser racista, quer assumir ser racista. O que vocês querem, a gente quer, mano. Se vocês querem paz, a gente quer paz. Se vocês querem diálogo, a gente quer diálogo. Agora, se for para lutar contra o racismo, nós estamos juntos, organizados, desde 1980 e alguma coisa que conseguiu o SEDEM, porque enquanto negros nós não vamos admitir mais e nenhum racismo vai passar, nenhum racista passarão diante dos nossos olhos. Então, conselho, se aproxime e vamos ser amigos e tentar juntos acabar com esse racismo. Preto, obrigada. Não tenho a menor dúvida de que nossos meninos vão abraçar essas sugestões. É muito bom, de verdade, ter podido ouvir todos vocês. Darla, muito obrigada. Preto, muito obrigada. Paulo, muito obrigada. Eu não tenho palavras, de verdade, para agradecer vocês, a altura de quem vocês são, da força que vocês são. E a nossa escola está de portas abertas para vocês. Venham sempre, tá bom? Muito obrigada a vocês, meus queridos, a quem está em casa, muito obrigada também. Boa noite e, por favor, sonhem com tudo aquilo que a gente conversou hoje. E não se esqueçam de que o nosso Instagram está mais do que aberto à espera de todos vocês, tudo bem?
Um beijo! Tchau. Obrigado, professora. Obrigado, alunos. Obrigado, colégio equipe. Igor. Boa noite.